Então, você sabe como ajudar a desenvolver o cérebro do seu filho, da sua filha? Essa é a parte mais importante do corpo. Nós, os pais, somos os promotores do desenvolvimento da criança em todos os seus aspectos, e especialmente do cérebro. Para falar sobre esse assunto, está com a gente o Dr. Antônio Estrada. Ele é um psicólogo, trabalha hoje na Universidade Adventista de Monte Morelos, no México. Ele possui um mestrado em teologia, mestrado em terapia familiar e também um doutorado em psicologia da família. Obrigado por o senhor estar com a gente mais uma vez, doutor Estrada. Vamos falar um pouquinho então sobre esse tema tão interessante, o desenvolvimento do cérebro dos filhos. O que a gente sabe, o que é possível saber? O cérebro é o conhecimento do cérebro, eu acho que é vasto, quase como o universo, né? Tem muita coisa para se conhecer. Mas o que já se sabe hoje? Os últimos anos tem se desenvolvido muito a neurociência. No entanto, dizem que ainda estão ali apenas conhecendo um pouco o cérebro. A maravilha da criação de Deus é o cérebro. Sim. Por isso nós devemos cuidar muito do cérebro e temos que saber como ajudá-lo a desenvolver a maior potencialidade possível. E isso começa desde quando está na gestação. Já na gestação. Ali começa o desenvolvimento do cérebro. Os neurônios começam a aparecer, a surgir e a multiplicar-se, porque vão ser 100 bilhões de neurônios ao nascer. 100 bilhões de neurônios. Então, ali, quando os cientistas falam de que começa a ser como uma sinfonia de cores e sons, porque assim, quando aparecer, se formar um neurônio e outro a uma velocidade impressionante, são cores e sons maravilhosos. Falam uma sinfonia. É uma maravilha da criação. Para isso é muito importante boa saúde da mãe, evitar vícios, ter uma boa qualidade de vida, porque todo isso vai favorecer que apareçam os neurônios, de uma forma sadia. Agora, então a mãe precisa cuidar dos seus hábitos, o que come, horário de dormir, toda a sua rotina de vida. A felicidade e a tranquilidade com que ela leva ao embaraço está ajudando para que a criança, o cérebro da criança, possa desenvolver a toda a potencialidade. E agora, quando a criança nasceu, todos os neurônios estão prontos, o cérebro está completo, mas ainda vai se precisar as interconexões entre os diferentes neurônios. Sim. E esta é a parte crítica que nos pertence a nós, os pais. Deus já fez... Porque isso vai acontecer através das experiências sensoriais, né? Exato. A criança vai recebendo informações, essas informações vão sendo estocadas no cérebro e vão se formando relações ali dentro, entre as diversas informações. Literalmente são conexões físicas entre os diferentes neurônios. E como são muitos milhões de neurônios, então precisam milhões e milhões de interconexões, ligações, um neurônio com outro. Essa é a parte que nos pertence aos nossos pais. Agora, o que pode fazer o pai e a mãe para ajudar a prover para o filho as informações saudáveis, corretas e boas que vão entrar no seu cérebro e vão mexer aí nessa sopa de informações? É uma riqueza de diversas experiências na vida da criança no primeiro ano. O primeiro ano é crítico demais para o funcionamento ótimo do cérebro, o primeiro ano. Por isso, muitos pais às vezes cometem o erro de ter a criança dormidinha a vida toda, assim até atam toda ela, deixa o braço, não pode mexer perninha. Parece uma pamonha. Ali fica como uma pamonha a criança. É o mais ruim que podemos. Nós devemos ensinar a criança... Se é criada com a pamonha, quando crescer vai ser uma banana, né? Sem dúvida. Devemos deixar a criança abrir as mãos, os pés, pegar, voltar. Isso ajuda muito a criança, ou movimentar-se. No entanto, devemos dar-lhe muitas coisas com que a criança possa ter novas experiências, sons, coisas que olha, sabores, texturas. A criança deve tocar as coisas, saber que uma coisa é mais macia, outra coisa é mais grossa, deve saber a diferença. E essas são riquezas, informações para o cérebro, que depois vas a saber relacionar com outras coisas no futuro, porque já pegou essa informação. Ou seja, isso desenvolve inteligência? Demais. E ademais da inteligência, boa disciplina física, um estado emocional de tranquilidade, uma sensação de competência, porque quando eu conheço, eu sei o que fazer. Se eu não conheço, fico com... Quando nossas meninas eram pequenas, nós ouvimos também de uma psicóloga, amiga nossa, dizer que devíamos dar comidas diferentes
Claro, comidas apropriadas para a idade, Exato. mas diferentes para dar mais uma amplitude de paladar. Frutas Exato. diferentes, gosto. Alguns pais, não, essa criança ela não gosta disso e não insistem um pouquinho, né? Porque às vezes você insistindo um pouquinho, a criança aprende a gostar de alguma coisa que é saudável. Porque ela não tem informação dos sabores, não tem. Vai ir acumulando sabores. E a forma de saberles que gosta de ser o pai ou a mãe, nossa vida, este brócolis é gostoso demais. E fazer uma careta de gosto. Sim. Se eu faço... Uma careta a criança feia. aprendeu que com a careta minha, sabe que não é gostoso. Ele falar, nossa, esta manga é deliciosa demais. Olha só, oh meu Deus, oh meu Deus. E a criança vai saber que é gostoso porque está olhando nos pais. Mas a recomendação primeira é, antes de darle coisas doces, frutas, devemos dar-lhes vegetais. Sim. Porque o ser humano gosta mais das coisas doces. Então, se começa a comer as coisas doces primeiro, as outras coisas não vão gostar. Aí tem um princípio importante que serve para outras coisas, não só para comida. Sem dúvida. Minha avó costumava dizer, primeiro o dever, depois o prazer. Exato. Né? Então, a gente primeiro as coisas um pouquinho mais difíceis, porque as mais fáceis, elas porque já geralmente virão os vegetais não têm muito sabor. Uhum. Ou a fruta, as doces têm sabor. Então, começa com estas coisas. O brócolis, a cenoura, o tomate, a lechuga, começa assim, alface. E aí o pai, a mãe, o avô, o tio, que esteja com, olha só que gostoso, olha só, e a criança começa a brincar, porque nós ensinamos brincando, o avião, ali, coisa, ou com algum outro animalzinho ali, o coelho, e a criança começa a brincar. Agora, esse negócio de comer é um momento de estresse para algumas famílias. Muitas famílias estão estressadas. Pais acabam brigando com os filhos por causa de comida e acaba vinculando no cérebro a comida com alguma coisa, uma experiência negativa. Exato. Né? Então, acho que isso não é apropriado. Né? Por isso é brincar. Como, além de a gente não dar comida fora de hora, porque a fome é um ótimo educador, né? Então tem pais aí que ficam dando comida toda hora, pois quer que a criança come o que não presta, fora de hora, na hora de comer o que presta... E o que não presta. Ela não tem fome e não vai comer, então não vai ficar saudável. Agora, como o pai e a mãe fazerem para ajudar, além de não dar comida fora de hora, ajudar na hora a comer com alegria? Se a criança finalmente não quero, o que fazer? Tudo bem, até que tenha fome. Não come até não que coma tenha fome. Então. Não come. Pronto, não vai morrer uma refeição se A hora da comida deve ser a hora mais feliz da família, mais feliz. Se podemos falar felizes, se não podemos colocar música ou brincar, os pais têm que ter muita criatividade para que a criança esteja sorridente quando está comendo. Fazer-lhe de coelho e de aviãozinho, mas qualquer outro animalzinho, musiquinha, e as crianças adoram porque elas aprendem brincando. Ou seja, ela pode ser respeitada. Eu me lembro na minha casa, meu pai dizia isso, você não quer comer? Está bem. Primeiro é salada. Não, mas não quero salada. Bom, se você não quer comer a salada, então você não quer comer. Então a próxima refeição você vai comer. Salada primeiro. Salada primeiro. Então a gente aprendia logo, porque a gente não quer passar fome. Sem dúvida. Você logo aprende que o pai e a mãe estão falando sério, estão respeitando a sua liberdade, você vai fazer as escolhas. Né? Então, nós colocamos as crianças diferentes cores, uma variedade de cores. Desde a salada, por isso na salada verdes de muitas variedades, o tomate de cor, as outras frutas de outros cor, para a criança saiba. Todas as cores é informação, o cérebro está estimulando o cérebro. Além do que são diferentes nutrientes também. E depois diferentes sons. Música de jeito, música de outro jeito, mas a música apropriada. Cores, quando está no colo, cantar essas canções do verso. Todos são estimulação que está chegando no cérebro e o cérebro está almacenando essa informação, relacionando, depois sabe relacionar com outra coisa e assim é como vai começar a aprendizagem, pelo relacionamento de uma cor, de sabor, de som, de sabor. Agora, tem pais e mães que não conversam muito com os nenês, porque ele não entende, então eu não vou conversar. Deve conversar com a criança? O dia todo. Quando nós estamos fazendo qualquer coisa do dia a dia, devemos conversar. Olha, criança, a mãe agora vai lavar a louça, não? E a pai vai ajudar. É verdade, meu amor? E ali, estamos lavando a louça e a criancinha ali.
Estamos lavando a louça, estamos colocando sabão, e agora água quente, e agora vamos enxugar. A criança está escutando tudo agora, isso. Deve falar desse jeito, o senhor está falando? Eu tenho visto alguns pais, mas olha a Lucinha, aquela voz de desenho animado. Não. Deve usar a voz de desenho animado ou voz normal, a minha voz? A voz normal, porque é como para falar a criança. Porque depois, criança, assim não se fala. Mas como não se fala se assim escutou? Ela escutou. Então, estamos, e depois vamos dizer, olha só, vem comigo, vamos a enxugar a louça e que escute o som da água, escorrer a água, e olha só, olha o sabão como se faz. Aqui toda essa informação é muito importante para o cérebro da criança. Tudo o que fazemos não devemos falar para a criança. Sabe, por isso nós temos a escola da igreja. O senhor diz, tudo que fizer, tudo que estiver fazendo, vai falando com a criança, vai explicando o que você está fazendo. Isso ajuda o desenvolvimento cerebral. E algo que te possui nossa igreja, a escola sabatina das crianças. Todo sábado, aquela classe especial para as crianças, desde o hall do berço, Muitos pais cometem o maior erro da sua vida, não levam a criança ao hall de berço. Se você é mamãe de uma menininha, leve, acorde bem cedinho, vá lá. Muito importante, tem um currículo profissional, desde um ponto de vista científico, está feito para as crianças desenvolverem tudo o que o cérebro precisa. E as crianças gostam do hall de berço. Cantar, mexer ali com as coisas, com os cores, com o som. Esse hall do berço é o primeiro grupinho, a primeira faixa etária, né, das crianças menorzinhas. Desde zero ano até 2, alguns até os 4 anos. Sim. Deve levá-lo. É uma grande bênção. Tudo isso ajuda no desenvolvimento do cérebro, mais tarde dos hábitos, mais tarde gostar pela igreja, convivência com outras crianças, convivência com outros adultos, é uma bênção demais. Deixa eu só explicar para quem está ouvindo a gente, se você leva seu filho à igreja nos sábados, existem diversas classes, grupos que são de crianças que são distribuídos com professores, com cuidado, de acordo com as diversas faixas etárias, né? É isso que o senhor está falando. E ali, a sua criança, além da informação espiritual, ela vai ter um currículo adaptado à idade para justamente ajudar no desenvolvimento dos relacionamentos com outras crianças, do relacionamento com Deus, mas no desenvolvimento do cérebro através de experiências sensoriais, musicais, tocar, conviver com outras crianças, tocar disciplina, coisas diferentes, textura. É profissional. Que bom. Não perca essa experiência para o menino de você, a menina de você. Quem não é adventista, pertence à igreja adventista e gostaria de levar o seu filho, pode levar? Pode, é bem-vindo, bem-vindo. Está aberto para quem quiser. Muito bem. Hoje a gente aprendeu tanta coisa, inclusive a não falar com voz de desenho animado com as crianças. Tanta coisa que você pode fazer para desenvolver o cérebro do filho, a parte mais nobre do nosso corpo, e é com a qual nós entramos em contato com Deus. Nós vamos ficando por aqui no programa de hoje. Voltamos no próximo programa com você, com seus convidados, mas agora você e seus convidados ficam aí para discutir as perguntas que você baixou do site, tem um PowerPoint com as perguntas para cada um dos programas. Discutam, partilhem as respostas. Sempre é muito bom a gente conversar sobre os temas dos programas de Encontro de Pais. E não se esqueça de marcar a data, de reafirmar a data do nosso próximo encontro. A gente vai estar aqui esperando por você. Um abraço e até lá.